Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sente-se muito feliz em tê-los mais uma vez conosco nesta tarde e noite, para que possamos absorver lições de caráter ético-moral que nos impulsione a fazer escolhas mais favoráveis na nossa atual existência. Pedimos a todos especial atenção pela proposição que está sendo feita, por se tratar de um projeto da Regional, enfatizando as obras do benfeitor Camilo, através das mãos abençoadas do nosso Raul Teixeira. O nosso querido médium, ao qual estamos vinculados há mais de 30 anos, passa por uma provação muito acentuada. Resignado, está cumprindo-a na sua íntegra. Cabe a todos nós que somos praticamente seus filhos doutrinários. Ele nos formou dentro da doutrina espírita, pedagogicamente, doutrinariamente, e nós temos uma gratidão muito grande pelo médium querido. Até nos visitou o ano passado, os abraçamos, e ele segue na sua aprovação, com a sua resignação, cumprindo a sua parte. E nós estamos, então, criando todos aqueles, no país inteiro e fora dele, condições para que possamos ajudá-lo da maneira que for, para que ele continue com a sua obra, o Remanso Fraterno em Niterói, que tem uma influência capital naquele bairro da cidade. Ele conseguiu modificar uma estrutura muito difícil lá em Niterói. Um bairro complicado, para lá foi o Remanso Fraterno, uma obra social de porte realmente. E como o Raul saiu da mídia, né, as coisas ficam meio complicadas, obviamente. Então todos nós estamos o apoiando nesta jornada, nessa dificuldade, nesse óbice, nesse desafio que ele está passando agora. Então, hoje nós vamos ter a lição da tolerância, enfatizando realmente uma das obras, depois a expositora vai nos conduzir direitinho nesse aspecto. Então nós pedimos uma especial atenção, porque estamos dando ênfase para as 10 obras do benfeitor Camilo, algumas outras, inclusive de espíritos diversos, que vieram a lume pelo nosso querido Raul Teixeira. E, fundamentalmente, o benfeitor Camilo tem uma proposição. Embora espírito que estejam renascendo agora tenha solicitado que Jesus seja lhe apresentado aqui no mundo físico, o benfeitor Camilo também aposta que a qualquer momento da nossa existência, tenhamos nós 100 anos, tenhamos nós pouca idade, o espírito imortal pode ser educado. Esta é a proposta dele, né? E nós vamos ver como isso é verdade. Vida, Desafios e Soluções faz parte da série da benfeitora querida Joana de Ângeles, a série psicológica. Separamos um pequeno trechinho do bojo da obra, tratando desse assunto. Diz-nos a querida benfeitora: o comportamento emocional é muito complexo para ser reduzido a padrões que inspirem segurança e estrutura, em razão do processo de evolução de cada criatura, ao largo das reencarnações, tendo como predominância em a sua natureza o período multimilenário de experiência nas faixas mais primárias do desenvolvimento, e pouco tempo no acesso à razão, ao discernimento, ao sentimento de amor. As ações, portanto, são um reflexo da fixação das conquistas psicológicas e intelectuais, tornando-se realidades na pauta do comportamento humano e no interrelacionamento pessoal. Começam como tolerância para com aqueles que se encontram nos patamares inferiores do processo de crescimento moral, ensejando-lhes aberturas fraternais para a sua realização, ao mesmo tempo auxiliando de forma direta na conquista do necessário ao seu crescimento interior e externo. A tolerância real é conquista valiosa, que se transforma em degrau de progresso, porque faculta novas expressões de solidariedade, destacando-se o perdão irrestrito a todo o mal que se haja feito, com esquecimento real da ofensa.
Superar esse desafio significa um passo avançado no processo iluminativo pessoal, que abre campo para as ações da caridade fraternal, do auxílio aos mais necessitados, da presença onde se torna indispensáveis o apoio e a ajuda dignificadora. Vejam que coisa maravilhosa, do ponto de vista da benfeitora querida, sobre a tolerância. E muito mais do que isso, vamos ser iluminados pela nossa querida Luciana de Mello Brondani. Vamos ouvi-la. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, reflexionando à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita, que nos ampara, que nos fortalece em todos os momentos da nossa jornada terrena, rumo à grande luz. Realmente é uma alegria imensa estar aqui. Pedimos a Jesus e aos benfeitores que nos iluminem ainda mais na proposição do tema que escolhemos para hoje. Tolerância, abençoada virtude. Vamos lá. Significado de tolerância. Tolerância é um termo que vem do latim, tolerare, que significa suportar, aceitar. Mas nós vamos ver, ao longo da exposição, que não significa também aceitar coisas erradas e muito menos cruzar os braços. A tolerância é o ato de indulgência perante algo que não se quer ou não se pode impedir. Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Tolerar com empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, procurando compreender, procurando aceitar da melhor forma as diferenças com relação ao comportamento alheio. Tolerar não é uma atitude de simples neutralidade e indiferença. Então, não é cruzar os braços. Não podemos concordar com tudo, como, por exemplo, não podemos concordar com a violência, com os assassinatos, com o mau caratismo. Tolerar é ter a disposição, é ter a vontade de admitir que o outro pensa e age bem diferente de mim. Por isso, devo promover sempre a tolerância, mas na justa medida, contribuindo para o meu progresso e para o do outro, lembrando sempre, vou fazer aos outros o que gostaria que fizessem para mim. Reforçando, então, a nossa reflexão, quem nos diz é o benfeitor Emmanuel. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Então, eu já começo buscando a paz interior, o equilíbrio, perdoando e tolerando. Vamos agora a uma breve história educativa sobre o valor da tolerância. Torradas queimadas. É uma mensagem de amor, de compreensão, de tolerância. Um exemplo a ser seguido na família, que com certeza resultará em dias bons e inesquecíveis, de amor e de paz. Claro, lembrando, somos seres humanos passíveis de erros. A tolerância, a compreensão é um dom, é uma virtude que devemos exercitá-los, devemos colocar em prática. Assim como aprendemos que matemática 2 mais 2 é 4, com a tolerância nós aprendemos a nos moldar, exercitando diariamente. E essa história é de um menino, e que ele aprende com o pai o valor da tolerância. Autor desconhecido. Quando ele era pequeno, sua mãe gostava de fazer na janta um lanche. E naquele lanche, daquela janta daquele dia,
ela fez um prato com ovos, linguiça e torradas. Só que as torradas estavam muito queimadas e não havia mais pão em casa. Sentaram à mesa e uns, olhando para os outros, o pai sorriu para a mãe, sorriu para o filho e perguntou a cada um como foi o seu dia. Foram fazendo a janta e o pai se lambuzou com aquela geleia, manteiga na torrada, bem feliz foi se alimentando. Ao final da janta, a sua esposa lhe pediu desculpas. Desculpas, querido, eu torrei demais o pão. E ele disse com tanto amor: adorei a torrada queimada. O menino nunca esqueceu desse ensinamento. Quando ele foi dormir, o menino, ele foi dar um beijo no pai de boa noite e disse assim: pai, realmente o senhor gostou da torrada queimada? E o pai lhe disse: companheiro, sua mãe teve um dia de trabalho muito pesado e realmente ela estava muito cansada. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e as pessoas não são perfeitas. Eu não sou o melhor marido, não sou o melhor empregado, nem o melhor cozinheiro. O que eu tenho aprendido através dos anos é saber aceitar as falhas alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e outros, porque é uma chave importante para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Desde que nos unimos, eu e sua mãe, aprendemos os dois a suprir as falhas um do outro. Eu não sei cozinhar, mas aprendi a lavar uma panela de alumínio muito bem e deixá-la brilhando. Ela não sabe usar a furadeira, mas ela sabe deixar a casa organizada e bem cheirosa. Eu não sei fazer uma lasanha como ela, mas eu sei assar uma carne muito gostosa. A soma de nós dois monta o mundo que você recebeu e te apoia. Eu e ela nos complementamos. Nossa família deve aproveitar esse nosso universo enquanto estivermos nós dois presentes com você. Não que mais tarde, o dia em que um partir, esse mundo vá desmoronar. Não vai. Novamente, teremos que nos adaptar, fazendo sempre o nosso melhor. O que aprendemos em casa, então, pessoal, é para toda a nossa vida. Atenção, então, com a maneira como você está educando os seus filhos, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, porque podemos direcionar essa educação, esse convívio, tanto para o bem quanto para o mal. Poderia ter sido uma janta de uma tragédia, porque, vejam, a torrada estava muito queimada. Poderiam ter terminado com atritos, e não foi. O exemplo foi muito bom para todas as famílias, para todos os casais, para o ambiente de trabalho, para o convívio na sociedade. É necessário, então, exercitarmos sempre a tolerância, e principalmente nós pais, avós, educadores, ensinando sempre os pequeninos. Porque fica a forma como ele lidou e tratou a esposa. Aquilo marcou muito para o menino, que ele lembra até hoje desse momento. É importante que as pessoas saibam que a gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, que a tolerância é muito importante. Gastamos muito tempo e muitas energias nos importando com coisas tão pequenas, pequenos aborrecimentos, pequenas querelas que não levam a lugar algum. Acabam, sim, nos fazendo muito mal, estragando o dia, o que tinha tudo para ser proveitoso, se houvéssemos escolhido o caminho que esse pai tomou, de compreensão, paz,
tolerância e respeito, como vimos aqui nessa história. Sempre que recordo este fato, lembro da seguinte citação. Então, ele lembra: as pessoas esquecerão do que você disse, esquecerão do que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão do que você as fez sentir. Os bons amigos são como estrelas. Você nem sempre as vê, mas sabe que sempre estão lá. Tolerância é uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. Respeito, sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como aos pais, aos mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios e etc. Então, são coisas que nunca caem de moda, essas palavrinhas: respeito, gentileza, tolerância, delicadeza e amor ao próximo. Visão espírita. Como podemos vencer as nossas imperfeições? Como podemos vencer as nossas más inclinações que trazemos de outras existências? Ao invés de brigar com essas más inclinações, seja o orgulho ou o egoísmo, devemos estimular as virtudes. Devemos estimular a empatia em nós mesmos, pouco a pouco, sempre segundo as nossas possibilidades. Então, se estamos irritados, com a cabeça quente, com o sangue fervendo, como dizem aí, não conseguimos estimular nem a empatia e nem a tolerância. Por isso, precisamos, em cada situação, refletir mais, despindo-nos da rigidez, do orgulho, da raiva, da arrogância, aceitando que somos espíritos em evoluções bem diferentes. E através desses relacionamentos difíceis é que teremos a oportunidade de realizarmos a reforma íntima tão falada nas casas espíritas, nos centros espíritas. Quanto mais rápido aprendermos, mais depressa deixamos de sofrer, buscando o equilíbrio e a paz interna, para continuarmos evoluindo e galgando mais um degrau rumo à grande luz. Lembrando que a educação moral é individual e só ocorre de dentro para fora. E só ocorre através do livre-arbítrio, através da livre escolha. Quando o indivíduo resolve: para aí, não vou mais ser assim, vou ser melhor. E como eu posso ser melhor? Temos aqui vários ensinamentos. E hoje abordaremos uma obra importantíssima. Vamos ver o capítulo 3 sobre a tolerância. Estamos fazendo somente essa introdução. O que nos diz Allan Kardec, o nosso codificador, em obras póstumas? Em sua bandeira, inscrevera o mestre estas palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, ele fez a base da felicidade humana uma tríade, que são 3 palavrinhas: trabalho, solidariedade e tolerância. Lições educativas, que podem ser positivas ou negativas. Vamos ver o que as crianças dizem umas para as outras. Na primeira imagem, o menino muito brabo diz assim: sai daqui, você não pode fazer parte da nossa turma. Ela não responde nada, mas ela fica muito irada.
Um outro menino que não tem brinquedo fica esperando que o colega empreste, mas o colega já diz: não vou dividir meus brinquedos com você. A menina em prece: Deus, perdoe o meu amiguinho. Ele ainda não entendeu. Ele ainda não aprendeu a ser bom. 2 coleguinhas, um abraçando o outro. Um que errou diz para o outro: tudo bem, não faz mal, ele está desculpando. 2 amigas, 2 meninas, uma tem o lanche, a outra não tem. Você está com fome? Vamos repartir a metade do lanche. Muito bonita essa imagem também. Aquele menino mais velho e que tem mais condições, leva um brinquedo àquele que nem calçado tem. Olha, trouxe um brinquedo para você. A senhora, cadeirante, idosa, e a menina diz: bom dia, dona Ana, como está essa manhã? Então é importante ensinar para os nossos pequenos que temos a hora certa de falar, de ouvir e de como falar. Porque fazer o bem faz bem tanto para nós quanto para o outro. Que não devemos agredir ninguém, mesmo que ele pense diferente. Temos que analisar que o outro está em um nível de consciência bem diferente do meu. Então, numa situação de atrito, acalmo o coração e me calo. Reflito buscando a prece para depois expressar a minha ideia. Temos certeza que hoje somos o resultado de nossas próprias ações em existências pretéritas. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. A tolerância é uma virtude que deve ser cultivada lá na tenra idade, porque criança vê, criança faz. Então, se os pais, os avós, os educadores começam desde cedo a moldar essas más inclinações e a estimular as positivas, tudo vai se tornando mais agradável, como na lição educativa que vimos. Tolerância zero. Quando a gente leva um aparelho eletrônico para a manutenção e o técnico pergunta: está com defeito? E a pessoa com muita ira responde: não, é que ele estava cansado de ficar em casa e eu trouxe ele aqui só para passear. A pessoa está sempre revoltada, porque o intolerante ele não tem a paz interior. Ele não está bem, ele está sempre com a cara amarrada. O marido diz bom dia e ela já pega a camiseta do marido, né? Furiosa. Bom dia por quê? Então, vamos pensar antes de qualquer atitude impulsiva. A melhor opção qual é? O treinamento da tolerância. Refletindo sempre, mas e se fosse comigo? Como que eu ia gostar dessa situação? Como que eu reagiria? Então, vamos lembrar que a convivência com o semelhante é um grande desafio, é uma grande oportunidade para a nossa evolução ético-moral. Precisamos um dos outros para evoluirmos. E jamais evoluiremos sem a tolerância. Então, não adianta dizer eu vou para uma ilha deserta, eu vou para a Jamaica, porque eu não vou resolver nada comigo mesma. Eu preciso conviver com o outro, eu preciso conviver com a sociedade, eu preciso ver o diferente e me manifestar. Claro que positivamente, né? Compreensão e tolerância, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 18 do FETRE. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade.
e consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Então, saliente, né, o que ele tem de bom, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, dentro do intolerante, tem sim uma faísquinha que só precisa ele despertar. Tolerância é o começo da caridade, como diz a nossa mentora Joana de Ângeles. Para tolerar-nos, em sentido construtivo, é imprescindível amar. Benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Enquanto não usarmos de tolerância uns para com os outros, continuaremos distantes do amar ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo nos ensina que não basta a resignação passiva, imaginando que poderia ser pior. Então, cruza os braços e diz, não, pode ser pior, deixa assim. Não, devemos cultivar a resignação ativa, dinâmica, de quem procura fazer sempre o melhor. Não imaginar, ao receber um limão, que seria pior um jiló, mas usar o limão para fazer uma limonada. Richard Simonetti. Então, se o outro vê tudo azedo, como o limão, eu posso ver tudo doce e fazer uma gostosa limonada. Devemos ver as coisas com mais otimismo, fazendo sempre o nosso melhor. Esta foto foi tirada na última palestra de Raul Teixeira, aqui em Cascavel, na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mestre Jesus. Amar como irmãos. Iniciaremos agora a nossa reflexão do capítulo 3 desta obra, Nossas Riquezas Maiores, por Diversos Espíritos, pelo médium José Raul Teixeira, e que temos à venda aqui na nossa livraria. Então, pelo Espírito Camilo, capítulo 3, Tolerância. Não obstante os cantares repetidos do ensino do Mestre Jesus, bem como das incontáveis orientações de bem-aventurados mensageiros que estiveram na Terra, reencarnados, o fato é que a alma humana ainda não logrou libertar-se das cadeias da intolerância, que tem feito perder tanta gente. A tolerância, como uma das expressões da magna, da grande educação na convivência comum, significa também uma variante do amor, quando principia a trabalhar as entranhas psicológicas do indivíduo. Ainda não nos libertamos do vício da intolerância, assim como também não nos libertamos do orgulho e do egoísmo, mesmo com todos os ensinamentos de Jesus Cristo e de outros benfeitores reencarnados que já vieram e que estão aqui nos impulsionando para melhorarmos o nosso interior. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas amarás como? Com compaixão, com tolerância, com compreensão, com respeito. Belíssimas imagens aqui, que nos fazem também refletir. Tolerar não será conivir, concordar com enganos ou com graves crimes encontrados pelo mundo afora. Será isto sim a presença da autodisciplina que faz com que o tolerante entenda que, no ponto onde alguém errou,
erraria ele também, se estivesse preso às mesmas circunstâncias éticas morais. Vale a pena trabalharmos para diminuir gradualmente a avalanche de equívocos no mundo, sem esquecermos que é tarefa impraticável a eliminação total dos erros, posto que nos encontramos vinculados a um orbe assinalado por um regime de provas e expiações. O intolerante sofre desajustes internos e externos, porque ele não está feliz, ele está desequilibrado emocionalmente, podendo explodir a qualquer momento. Sofre consequências de ordem física e psíquica, tornando-se neurótico e agressivo. O intolerante sofre as consequências dos seus próprios atos. É o doente vítima de si mesmo, que vamos ver agora nesse próximo slide. O indivíduo intolerante, sem dúvida, é o ser impaciente. Por causa desse desajuste do caráter, quantas têm sido as enfermidades que graçam, que aumentam, e as crises emocionais que atacam a saúde física e psicológica das criaturas? A intolerância, à medida que se instala como característica na personalidade, vai aos poucos, minando o equilíbrio dos órgãos, impondo-lhes descompensações, desde o músculo cardíaco até especiais engrenagens do fígado. Veja quanto transtorno ele está causando a ele mesmo. Sofrem, por outro lado, as relações humanas, já que o indivíduo intolerante é antissocial. Para ele, o que não estiver de conformidade com o seu modo de fazer e de ser, tem que ser execrado, contraditado, corrigido, denunciado, quando não lança a mão da zombaria, que qualquer que seja sua manifestação, provoca consequências sempre danosas ao ambiente e às pessoas. A tolerância, por sua vez, sabe corrigir, valorizando, sabe opor-se, respeitando a opinião alheia, sabe denunciar, quando isto significa defesa, libertação ou salvação de terceiros, sem perder o passo do indispensável bom senso, como do abençoado equilíbrio. O intolerante passa por cima de tudo e de todos, como se fosse um trator na lavoura. Muitos prejuízos para ele e para os outros. Falta a ele o quê? O bom senso e o equilíbrio, que são as bases da nossa doutrina, como diz Raul Teixeira em uma de suas palestras. Bom senso e equilíbrio. A nossa doutrina nos impulsiona a isso, a buscarmos o meio termo. Quando os líderes do mundo político se aperceberem da importância dessa virtude, a tolerância, é porque passaram a se dar conta de que a intolerância é a grande instrutora do desrespeito, do despotismo e da guerra, devendo-se trabalhar em todo o lugar por diminuir a nefasta influência desse malfadado sentimento. A tolerância é uma virtude, logo a intolerância é um sentimento ruim que contamina o mundo. Devemos trabalhar, então, para diminuir esse sentimento ruim, para termos um mundo melhor. Depreende-se daí ainda que vastas hordas de entidades desencarnadas em estado de perturbação, em pleno exercício da intolerância, valham-se dos encarnados invigilantes, portadores de pouca disposição para o entendimento fraternal, induzindo-os para labirintos de sofrimentos terríveis,
uma vez que o intolerante, por ser vítima de si mesmo e vastas vezes explorado por vampiros da sua paz, a guerra interior, mostra-se como grande sofredor, inconsciente, que somente por meio das disciplinas rígidas a si mesmo impostas, com acompanhamento da oração contrita, na busca do socorro celeste, é que se livrará da sua mazela. Assim como os indivíduos que estagiam em faixas de desajustamento em sua vida moral, quando anelam por crescer e libertar-se das envenenadas energias que lhes toldam a visão da luz e lhes fazem retardar a conquista de si próprios. Vigilância através da prece e uma boa conduta para não sermos influenciados por intolerantes, encarnados e desencarnados, libertando-nos dos maus sentimentos, buscando sim o equilíbrio e atitudes fraternais para com o próximo. Estamos agora nas nossas considerações finais. A paciência, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. As compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto, quando se entra em sintonia com o plano maior, do que quando se curva a fronte para o chão, só para as coisas materiais. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tende vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro celeste. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Grande exemplo de tolerância é o Cristo, que aceitou a vontade de Deus e não a sua, renunciando a si mesmo em favor da humanidade. As picadas de alfinetes são as nossas provas do nosso dia a dia, necessárias para o nosso crescimento. Devemos aplicar a tolerância e a paciência em qualquer situação, na família, no trabalho, no trânsito, na escola, para mais facilmente vencermos as nossas provas. Tolerância com Jesus é expressão de maturidade, de progresso a caminho do amor. Tolerância sem ofensa é um ato de amor. Podemos, sim, em todos os relacionamentos, sermos mais compreensivos e tolerantes. Então, que nós possamos usar mais de compaixão, tolerância para com o próximo, lembrando sempre da prece do Pai: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Obrigada pela tolerância de terem me ouvido. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. De coração, um abraço fraterno a todos e uma boa noite.